Boa noite, bora tomar um chimarrão e falar um pouquinho sobre essas oscilações que aconteceram no início da semana, as volatilidades que deixaram muitos investidores preocupados, né, com as quedas das bolsas, o que aconteceu, o que causou tudo essa volatilidade. Então, como você poderia ali estar tomando as decisões. Tudo começou na quarta-feira da semana passada, a conhecida Super Quarta, quando é definido os juros americano e os juros brasileiro no mesmo dia. Então, teve as duas reuniões pelos bancos centrais de ambos os países, mantendo a taxa Selic, ok? Visto até aí, tudo tranquilo. As bolsas ficaram animadas, tudo de boa. O que aconteceu, então, na sexta-feira? Na sexta-feira, no final do fechamento do mercado, lá o índice lá que mede os desempregos lá nos Estados Unidos veio abaixo do esperado. Era para ter tipo 170 mil empregos e veio por 114, alguma coisa assim. Então veio abaixo do esperado. E isso entendeu como se fosse algo ruim para a economia. Então o Fed, né, que é o Banco Central, teria que ter baixado os juros na quarta-feira. Só que no final de julho, o Japão tinha feito o movimento contrário. Ele tinha aumentado os juros para 0,25. Assim como nós temos aqui o nosso juros a 10,5, lá o Japão tinha os juros quase zerado. E ele subiu para 0,25. Então subiu a taxa de juros. Só que com isso impactou as pessoas que pegavam o empréstimo do Japão e investia nesses investimentos de renda variável, ou seja em dólar, ou seja em outros países que tinha essa diferença, uma taxa de juros bem mais alta do que eles estavam pagando lá no Japão. Então, essa diferença aí, quando faz essa troca de câmbio, eles ganhavam a diferença. Então, como os investidores, o mercado, toma as suas decisões com base nas perspectivas que vai acontecer no futuro, vendo esse cenário dos Estados Unidos, que talvez teria que ter um corte de juros ali de modo emergencial, o que aconteceu? O pessoal que estava ganhando essa diferença, lá por exemplo no Japão, que tinha esses empréstimos lá, o que fez? Vendeu até a bolsa ativos de renda variável lá do próprio Japão. Como o Japão ele tem um fuso horário 12 horas antes, então no domingo já se começou a vender esses ativos de lá. Então o índice Nikkei, que é o índice lá do Japão, tipo o Ibovespa aqui nosso, começou a cair já no domingo. E Marcos, e como isso impactou o Bitcoin? Como eu falei para vocês, o Bitcoin ele funciona 24 horas do dia e 7 dias na semana. Então é um mercado que nunca fecha. Então os investidores vendo o índice da bolsa japonesa despencando, qual que era o ativo mais líquido que o pessoal poderia vender e que tem mais risco? Então, quando acontece essas coisas, os ativos que têm mais risco, que têm mais liquidez, eles sofrem. E o ativo que poderia ser negociado naquele momento era o Bitcoin. Então, de noite, ali acho que eram umas 10 horas mais ou menos da noite, começou a despincar o Bitcoin. Começou a cair drasticamente. Estava acho que em 59 mil dólares e ele começou a descer e despencar. Então, começou no domingo de noite. E na segunda-feira, quando abriu o mercado americano, ou seja, a bolsa americana, foi a vez do índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas da bolsa americana. Então, ela é muito esse índice ele é mais dominado, mais predominantemente de empresas de tecnologias, empresas que têm envolvimento em IA. Então elas estavam super valorizadas
Então, vendo isso, o pessoal também vendeu, realizou, né, o lucro dessas empresas para pagar os empréstimos lá que tinham feito para o Japão, né, com o Japão. Então, tudo isso foi impactado devido a essa mudança da taxa de juros do Japão e a perspectiva que talvez ia ter uma descida de juros na taxa americana. E esses movimentos é o que ditam o preço dos ativos. Quando tem mais oferta, então oferta de empresas, mais do que a demanda, então tem mais gente querendo vender, então a oferta está grande, do que gente querendo comprar. Isso o que acontece? Faz as empresas, os ativos se desvalorizarem. Então por isso que baixa a cotação, porque tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. Se eu tenho mais oferta de algo, então aquilo tem que valer menos. E é isso que dita os ativos, é essas regras, baseado nas perspectivas. Por isso que quando a gente tem uma estratégia, a gente define percentuais para cada classe de ativos, porque eles vão sofrer essa volatilidade. E se você está muito alocado em uma certa classe de ativos, você vai sofrer. Só que esses movimentos não quer dizer que a empresa parou de lucrar, não quer dizer que a empresa perdeu seus clientes. Então não muda a empresa em si, muda só a perspectiva dos investidores, a perspectiva do mercado, dos economistas, as pessoas que avaliam aquela empresa. Então só a perspectiva, não quer dizer que a empresa em si trocou o valor dela, o valor que ela entrega para o mercado, para a sociedade. Então por isso que você não deve tomar decisões com base em notícias, com base nessas perspectivas de curto prazo. Você tem que seguir uma estratégia com uma alocação definida em cada classe de ativo. E você, fazendo isso, você vai se blindar desses movimentos, desse temor do mercado. Quem aproveitou essa oscilação simplesmente comprou ativos mais baratos. Então, na segunda-feira, alguns ativos ali se valorizaram e já recuperaram o valor. Na terça-feira também teve um movimento assim parecido. Então, o Bitcoin, por exemplo, que chegou aos 49 mil dólares, ele hoje, a última vez que eu olhei, estava em 56, 55, deu uma oscilada ali. Então, quem comprou lá embaixo ganhou, entendeu? Entendendo que ele é um ativo que se valoriza e desvaloriza com uma maior ascendência. Então ele faz esse movimento mais rápido. Tem ativos que fazem esse movimento menor, então ele tem uma oscilação menor. Então tudo isso tem que ser acertado dentro da tua carteira de investimento para que você consiga lidar com a volatilidade. E essas oscilações sempre tem no mercado, sempre tem essas oportunidades. Então se você está querendo aprender a investir, você tem que entender que a volatilidade ela pode ser a tua amiga. Claro que se isso estiver adequado para o teu perfil de investimento, se você aguentar essa volatilidade. Se você não aguenta, daí você tem que definir um percentual menor, talvez. Então, por exemplo, do teu patrimônio, tu tem que deixar, por exemplo, 5, 10% só com essa volatilidade. Ou se você não aguenta nada, você tem que investir em renda fixa, que renda fixa, dependendo dos títulos ali, não tem essa perda, não vai perder, só vai ver no positivo. Tem já títulos ali que tem uma oscilação, mas tem uma perspectiva um pouco melhor de retorno. Tudo isso depende. Então, esse foi um breve resumo do que aconteceu nos últimos dias aí das bolsas globais. Espero que eu tenha conseguido descomplicar um pouco para vocês de como funciona essas oscilações, como se comporta essas notícias e como você deve começar já do jeito certo, investindo em várias classes de ativos, diversificando em mais de um tipo de investimento.
em mais de um tipo de moeda para que você descorrelacione os riscos que tem em cada país, em cada moeda, para que você, no longo prazo, consiga alcançar, né, com êxito a sua independência financeira e, né, você poder aí ter um futuro melhor, uma estabilidade melhor lá na sua aposentadoria. É isso aí, qualquer coisa é só chamar.